Boa tarde, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, que Deus possa vos abençoar, vos iluminar, vos guardar, livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não é proveniente dele. Eu estou aqui em mais uma tarde para estar trazendo uma palavra acerca da vida eterna, porque vida eterna é a questão. Foi por isso que Jesus Cristo, ele venceu a morte. E é por isso que ele nos deu a garantia que ele foi para o Pai e iria retornar, para nos buscar, e ali onde ele estiver, nós estaríamos com ele a partir desse momento, que ele retornar para buscar o teu povo. Irmãos, mas como no vídeo de ontem eu tinha comentado que o próprio Jesus falou que é difícil nós adentrarmos no reino dos céus. E algumas coisas acontecem no dia a dia, no momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, que às vezes faz a gente entender que é muito mais fácil entrar no reino dos céus, né? A gente desvia o nosso foco e a gente pensa que a gente pode até entrar no reino dos céus de qualquer maneira. E algumas coisas que vêm acontecendo, perca de valores, por exemplo, que acaba adentrando no meio do povo evangélico. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, irmãos, nessa palavra. Apóstolo Paulo dizendo: pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo como se fôssemos fracos, mas do que qualquer tenho ousadia, como insensatez falo, também tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, 1 vez em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu também não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que o governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma jornada da muralha. Assim escapei das suas mãos. Irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção em algo. Nesse texto, eu quero que você pare para pensar no contexto desse texto. O apóstolo Paulo está dizendo por ele estar pregando o evangelho, amar a palavra de Deus. O cristão, ele vai sofrer por muitas vezes em sua vida. Se a gente não entender
que, que a pessoa em Cristo, para ela ser bem sucedida, para ela ser assim, ela está assim em pleno vigor, às vezes não, sempre, pelo menos aqui no ministério do apóstolo Paulo, o estereótipo, ele te mostra outra coisa. Se o apóstolo Paulo tivesse pregado hoje, se ele estivesse aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, pregando a palavra de Deus, nós, os cristãos de hoje, por conta dos ensinamentos, por conta das esperanças que é pregado nesse evangelho de hoje, nós iríamos falar que o apóstolo Paulo era um homem amaldiçoado por Deus. Se você olhasse, baseado nesse evangelho que nós aprendemos hoje, se você olhasse para o apóstolo Paulo, você diria, rapaz, Deus abandonou esse homem. Esse homem foi 5 quarentenas. Sabe o que era 5 quarentenas? Era 39 menos uma. Era a chicotada que esse homem, que os homens daquela época levavam. E muitas das vezes uma quarentena ninguém conseguia sobreviver. Ele recebeu foi 5. Ele foi apedrejado diversas vezes. Sabe por causa de quê, irmãos? Eu estou trazendo essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes nós queremos julgar, né, que uma pessoa ela está sendo bem sucedida em Deus quando ela anda de carro importado, quando não falta nada na casa dela, quando ela não passa por desemprego. Essa palavra está dizendo aqui totalmente o contrário. Esse homem sofreu demais por causa do evangelho. Então cuidado com o tipo de palavra que você está recebendo, cuidado com o tipo de promessas que você está recebendo, cuidado qual o foco que você está buscando seguindo o evangelho. Essa palavra aqui é totalmente diferente. E no final de tudo, sabe o que ele falou? Eu sofri tudo isso e ainda eu tinha que me preocupar com as igrejas do Senhor. Olha só, irmãos. E sabe o que esse homem vai falar? No âmbito, no momento de lucidez, quando ele entendeu a palavra de Deus, quando ele entendeu tudo. Sabe o que ele vai falar? No final, rapaz, com tudo isso que eu passei, em naufrágio, em ser apedrejado, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar a alma de todo aquele que nele crê. Essa é a palavra que estava no coração, na mente do apóstolo Paulo. E no final, quando ele está sendo para ser, de alguma maneira, morto pelo evangelho, ele vai declarar: eu combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Irmãos, e no nome do Senhor Jesus, que a gente possa entender essa palavra. Se o apóstolo Paulo pregasse hoje no nosso meio, ele seria ridicularizado. Se o João Batista, você sabe como que era João Batista? Se nós olhássemos para ele hoje, a gente fala assim: rapaz, o que esse homem está fazendo? Esse homem foi abandonado por Deus. João Batista, ele se vestia com um traje que não era nenhum momento elegante naquela época. Ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Mas esse homem era bem sucedido em Deus. Irmãos, esse homem era bem sucedido em Deus. O ser bem sucedido, o ser próspero em Deus hoje, não quer dizer que você vai usufruir de coisas terrenas aqui na terra. O ser abençoado hoje não quer dizer que você vai estar regrado de coisas aqui na terra. O ser bem sucedido hoje, o ser abençoado hoje, meu irmão, é você estar nos preceitos de Deus, da eternidade. É você estar ali andando e caminhando, mas só que em Deus, meu irmão. Pelos homens não, pelos homens as pessoas podem falar que você é uma pessoa que se veste mal, que não é bem sucedido, mas em Deus você estará bem sucedido. E como que eu consigo ser bem sucedido em Deus? Seguindo os mandamentos de Deus. Seguindo os mandamentos de Deus passado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali, ele vai nos dar a direção do caminho que nós devemos percorrer, para que de alguma maneira nós consigamos ser próspero em Deus, para no final a gente não ser desprezado,
Que a gente seja desprezado hoje pelos homens, como o apóstolo Paulo foi, como João Batista foi, como o próprio Elias. Irmãos, se você olhar para Elias, Elias foi um homem bem-sucedido. Elias foi alimentado por uma viúva de Serepta, que não tinha nem para ela e o filho dela comer. Então esse homem era bem-sucedido aqui na terra? Se ele estivesse pregando hoje, em nossos dias, a gente falaria que ele era um homem que foi esquecido por Deus. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, vida eterna é a questão. Como o apóstolo Paulo dizia, eu também digo hoje, eu não me envergonho desse evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho, ele tem poder para salvar a tua alma. A sua alma, ela é imortal, você sabia disso? O que você fizer nesse curto de tempo aqui na terra vai determinar para onde a sua alma irá naquele grande dia. Ou irá para o desprezo eterno, ou irá para o gozo, para a vida eterna, para aquilo que Deus preparou para a gente de melhor. Que Deus possa abençoar a tua tarde e que você possa entender essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.